Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quando a irmã Ana Paula vai se caminhando para o final da oração, aí o frio na barriga vai aumentando. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, lá no Evangelho de João, no capítulo 15. João 15, nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 até o 16. Amém? Mesmo sentados, mas sem reverência à palavra do Senhor, acompanhe comigo a leitura. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me enviou, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, rendidos ao Teu Espírito Santo nessa noite. Nós nos colocamos, Senhor, debaixo, Senhor, da Tua graça e da Tua unção. Que a Tua palavra, Senhor, possa produzir em nós frutos que glorifiquem a Ti, Senhor, que exaltem o Teu santo nome. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, o contexto dessa passagem, né, ela se passa na quinta-feira, né? A quinta-feira da paixão, antes da prisão e da morte de Jesus, né? Faz parte dos últimos conselhos que Jesus deu para os seus discípulos. Então, aqui, Jesus não está mais se dirigindo às multidões, né? Ele apenas está falando com os seus discípulos. Então, o seu ministério público já tinha chegado ao fim. E aqui, do capítulo 13 ao 17, nós vemos a mensagem de despedida, né, de Jesus para os discípulos, que termina ou que culmina com a oração sacerdotal, né, onde Jesus ora por eles e ora também por nós. Então, estamos na noite em que Jesus foi traído. E o dia seguinte seria o dia da sua crucificação. Então, Jesus ele havia se recolhido com os 12 no cenáculo,
que é um lugar onde são feitas refeições, e o cenáculo ficou conhecido como o local onde Jesus ele partilhou a última ceia, né? Então, ali, Jesus comeu com eles a Páscoa, instituiu a ceia, né, que é o seu memorial, revela também o seu amor incomparável aos seus discípulos e, acima de tudo, os está preparando para a separação que estava por vir, né? Jesus sabia do que ia acontecer. E aí, quando a gente passa do capítulo 14 para o 15, surge, né, essa alegoria da videira subitamente, sem nada no contexto que a introduza, né? O capítulo 14, se você observar, ele termina com uma decisão de Jesus, de sair do lugar onde ele estava. E no 15, ele começa falando o que nós lemos. Alguns estudiosos eles dizem que Jesus teria saído em direção ao Getsêmani, e que no caminho teria visto uma videira e isso teria lhe inspirado. Mas outros não acreditam nisso porque no capítulo 18, no versículo 1, fala claramente que Jesus ele sai dali para o Getsêmani depois da oração sacerdotal. Mas isso não é tão importante, né? O que importa é a gente conhecer ou a gente entender o que Jesus estava querendo dizer quando ele falou essas palavras. E como a gente pode aplicar para a nossa vida hoje, né? Como os discípulos seus que nós somos. Amém? Então, aqui a gente vê a sétima e a última expressão de Jesus como o eu sou. Ele já tinha dito: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora ele estava dizendo: eu sou a videira verdadeira. Para nós, essa comparação com uma videira, ela pode não ter muito significado, porque não é comum a gente ver uma videira, né? Mas lembremos que Jesus estava em Jerusalém e que lá era comum a plantação de uvas. Mas no Antigo Testamento, Deus ele já havia usado a figura da videira como uma designação para a nação de Israel. Então, em Oséias 10, no versículo 1, na parte A, fala que Israel é uma vide ou uma videira frondosa, né, que dá frutos para si mesma. E em Isaías, no capítulo 5, verso 7, diz que a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Então, quando Jesus ele faz essa comparação, ele dizendo, eu sou a videira, ele está trazendo, de certa forma, um novo significado para os judeus, né? Que ele era a videira verdadeira. E por que verdadeira? O texto ele não nos explica o motivo, né? Alguns sugerem que Jesus não estava dizendo isso em comparação com uma videira falsa, mas seria a videira verdadeira em resposta ao sentido ideal esperado por Deus. Então, para a gente entender melhor, nós precisamos lembrar que a videira ela era um símbolo da escolha de Deus por Israel. Israel deveria produzir para Deus frutos de justiça. Só que Israel não correspondeu, né, a esse objetivo do Senhor, porque ela se tornou uma videira sem fruto ou uma videira que produzia frutos ruins. E Jesus, ele é a videira verdadeira, cumprindo, então, o chamado e o destino de Israel. E aí, a gente fazendo um paralelo lá com a passagem de Isaías, eu vou pedir para os irmãos abrirem Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Vamos ler do verso 1 ao 7. Você deixa marcado João aí, tá? Porque a gente vai voltar para ele. Isaías 5, do 1 ao 7, fala da parábola da vinha má. Amém? Isaías 5, 1 diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas,
mas deu uvas bravas, ou uvas azedas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desses uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Versículo 6. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Então, Israel, nós vimos aqui que ela não foi a vinha que o Senhor esperava que fosse, né? Não correspondeu ao seu chamado. O texto que acabamos de ler, ele fala do pecado de Israel e também do juízo de Deus. Nós sabemos que o profeta Isaías, ele foi levantado para pregar contra o pecado daquela nação que havia se afastado de Deus, se entregue à idolatria, à corrupção e à injustiça. E aqui o profeta vai dizer que o dono da vinha fez de tudo por ela. Cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores mudas, cercou ela com proteção e com cuidado. E já estava com o tanque pronto para prensar as uvas que seriam produzidas. Só que a videira só produziu uvas azedas. E no verso 7 ele explica que essa vinha era a nação de Israel e os homens de Judá, né? E que o Senhor dos Exércitos, que Deus era o seu dono. Então nós temos aqui duas figuras. O dono da vinha, que era Deus, né? A vinha ou videira, que era a nação de Israel. E voltando para João, né? Lá em João, no capítulo 15 que nós lemos, nós temos o agricultor, que é o dono da vinha, que é Deus. Nós temos a videira, que aqui é Jesus. E mais uma figura nos é apresentada, que são os ramos, né? Que ele explica que são os seus discípulos. Tanto aqueles da sua época, como nós, né? Como os discípulos de Deus, de Cristo, em toda parte do mundo. Então, Jesus se apresenta aqui como a parte central da videira, aquela que vai dar vida aos ramos. E como a gente viu no início, essas eram as suas últimas palavras para os seus discípulos. E Jesus estava preparando eles para enfrentar o dia a dia da vida cristã. Né? Como nós sabemos, né, que o nosso dia a dia ele não é fácil, porque nós vivemos num mundo que está entregue ao maligno. E esse capítulo, tá, ele vai nos falar da nossa relação com Jesus, da nossa relação com os irmãos e também da nossa relação com o mundo. Se você observar aí no versículo 5, falando da nossa relação com Jesus, o texto diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Então, a nossa relação com Jesus é uma relação de dependência. Nós somos totalmente dependentes do Senhor para fazer a sua obra. E se nós permanecermos nele, nós certamente daremos muito fruto. Né? Jesus, ele é a fonte de tudo. Dele vem a força que nós precisamos para viver, para transpor os obstáculos dessa vida. Né? A Bíblia fala que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Amém? E sobre a nossa relação com os irmãos, a gente observa no versículo 12. Veja aí o versículo 12. Diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Então, a base da nossa relação com os irmãos é de amor, né? E o nosso modelo de amor é o amor que Cristo demonstrou por nós. Então, mais à frente, nós vamos falar sobre esse ponto, certo? E o texto que fala da nossa relação com o mundo está no versículo 16. Veja comigo o verso 16.
A parte A diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, com respeito à nossa relação com o mundo, né, nós percebemos que nós somos chamados por Cristo com um propósito. Ele nos chama e Ele nos envia. Né? Ele diz que Ele nos escolhe e, em seguida, Ele nos manda ir. E para onde? Para onde a gente vai? Para o mundo, né? Para a nossa vida no mundo. Então, aonde a gente está no mundo. Não tem como a gente estar aqui e sair do mundo. Então, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, aonde a gente estiver, né, estamos ali como discípulos enviados por Cristo para produzir frutos, né, para frutificar, e diz aqui no texto, para dar frutos que permaneçam. Então, Jesus nos chama e nos envia. Amém? Então, a ideia central desse texto é que Cristo nos enviou como seus discípulos para glorificarmos a Deus através dos nossos frutos. No verso 8, veja comigo, o verso 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, de que maneira nós vamos produzir esses frutos? O próprio texto, ele nos responde: permanecendo ligados aonde? Na videira. O versículo 4 e o versículo 5 diz isso. Veja comigo, fala assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Então, todo ramo que deseja ser frutífero, ele deve permanecer na videira. Devemos permanecer em Cristo. Então, a palavra permanecer, ela aparece aqui 12 vezes. Algumas versões usam a palavra estar no mesmo sentido, que é de uma ação continuada. Não estou em Cristo hoje e amanhã não estarei. Não, estamos em Cristo todos os dias, permanecendo, né, ligados a Ele. E não é à toa que é reforçado tanto isso, né? Permaneçam. Às vezes parece que o texto está se repetindo. Mas é importante que a gente frise bem essa questão, porque a permanência em Cristo é o que vai nos garantir a produção de frutos, né? O que vai nos garantir essa força que nós precisamos para enfrentar a nossa vida. Não é à toa que muitas pessoas elas começam bem na caminhada cristã, mas depois elas vão desanimando ao longo do caminho, por não permanecer ligadas, né, a Cristo, por não perseverar. E hoje, muitos se encontram estagnados ou infrutíferos, né, pensando estarem ligados na videira, mas sem produção de fruto, a gente sabe que não está. Então, a gente percebe algumas pessoas que estão sempre na posição de receber, sempre necessitando de algo. Parece que nunca guardam aquilo que elas recebem. E quando saem daqui, elas perdem ou se esquecem de tudo o que aprenderam. Algumas vezes, não dão testemunho de uma vida transformada e até acabam envergonhando o Evangelho. Então, a gente precisa ter cuidado para não sermos esse tipo de ramo. Porque o texto diz que esse tipo de ramo, o que é que acontece com ele? O pai corta e lança fora. Para quê? Para ser queimado. O versículo 2, a parte A diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. O versículo 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, a gente sabe que a videira, ela existe, ela foi feita para produzir fruto. Então, ninguém planta um pé de uva sem esperar colher as uvas, né? Então, se a gente planta uma árvore, a gente espera que ela produza o fruto, né, próprio daquela árvore. Então, nós fomos criados por Deus, né, chamados por Ele para produzir fruto. O ramo da videira sem fruto, ele não serve para nada. É isso que o texto nos fala.
E essa parte aqui, onde diz que serve apenas para ser queimado, é também uma alusão ao juízo de Deus. Muitos pensam que estão ligados na videira, mas um teste, que a gente pode fazer para realmente saber se está ou não, é verificar a produção de frutos, é verificar a vida, é ver como é que estamos vivendo a palavra de Deus. Então, de que maneira nós podemos dar fruto permanecendo ligados na videira, ok? Mas como a gente faz para permanecer em Cristo? O texto também nos responde. Permaneceremos nele quando as suas palavras permanecerem em nós. Versículo 7. Veja o versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Então, para que isso aconteça, para que as palavras de Cristo permaneçam em nós, nós precisamos conhecê-la. Porque, pela lógica, como irá permanecer em mim algo que eu não conheço? Não é verdade? Então, nós precisamos simplesmente estudar a palavra de Deus, buscar crescer no conhecimento dele. E nós sabemos que todo cristão, ele é instruído para isso. Nós vimos na segunda-feira que o apóstolo Paulo ele instrui a Timóteo a manejar bem a palavra da verdade. Que Pedro, na sua carta, em 2 Pedro 3,18, ele nos exorta a crescer na graça e no conhecimento de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Oséias, no capítulo 3, a parte A, o povo ele é incentivado a se esforçar para conhecer o Senhor. A se esforçar para conhecer o Senhor. Às vezes a gente se esforça para conseguir tanta coisa, mas a gente não se esforça para conhecer o Senhor mais profundamente. E o autor aos Hebreus, no capítulo 5, no verso 12, ele vai repreender os seus leitores, porque depois de terem passado algum tempo, eles ainda precisavam novamente que alguém lhes ensinasse aos princípios básicos da palavra de Deus. Hebreus 5,12 diz assim: de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então, por que será que a gente ainda vê tanto crente, menino espiritualmente falando, que não consegue permanecer firme na fé, que acredita em tudo que escuta, em tudo que ouve na televisão, ele acredita. E facilmente é levado por qualquer vento de doutrina. Por que será? Porque não procura conhecer verdadeiramente a Deus, através das Escrituras. Gastam o seu tempo, o seu esforço só nas coisas dessa terra. E a gente sabe que a vida cristã ela é uma caminhada, onde a gente segue degrau a degrau, aprendendo na palavra de Deus tudo que a gente precisa para pautar as nossas decisões pessoais, para pautar a nossa vida de acordo com a vontade dele. Porque de que adianta a gente aprender se não for para isso, se não for para colocar em prática? Tiago nos fala sobre isso. Ele diz no capítulo 1, verso 22, sejam praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Em Mateus, Jesus, ele compara aquele que ouve as suas palavras e a pratica, ele compara a quê? A um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica, Jesus compara a quê? A um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então, você ouvir e não praticar é insensatez. A gente conclui pela palavra de Cristo que é tolice. Então, nós sabemos que a melhor maneira da gente crescer no conhecimento da palavra do Senhor é a gente unir os meios necessários que a gente tem, o que a gente tem disponível para isso, que é a igreja, os cultos, as atividades que são feitas aqui, com o nosso estudo diário em casa. Porque se a gente for abrir a Bíblia só aqui na igreja, a gente dificilmente vai conseguir progredir nesse conhecimento. É necessário que a gente se dedique também
em casa. E que a gente aproveite bastante a escola dominical, porque na escola dominical a gente aprende também de uma forma sistemática e ainda a gente pode perguntar, tirar nossas dúvidas, né? É muito bom. Então, qual é a outra maneira que nós podemos permanecer em Cristo? Uma é quando as suas palavras permanecem em nós. A outra maneira é obedecendo aos seus mandamentos. Como permanecer ligados na videira? Obedecendo aos seus mandamentos. O versículo 10 vai falar isso. Veja comigo o versículo 10. Capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, Cristo ele vai se colocar mais uma vez como um exemplo para nós. Aqui ele se coloca como um exemplo de obediência a Deus. E a gente sabe que na Bíblia a gente encontra outros textos que falam da importância disso. Em Samuel, 1 Samuel 15, 22, fala que Deus tem mais prazer na obediência à sua palavra do que na oferta de sacrifícios. João, capítulo 14, volta só um pouquinho aí. Você está em João 15, João 14, no versículo 15. Nós vemos que a obediência é demonstração de amor. Ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a obediência é uma demonstração do nosso amor a Deus. Em Lucas, um texto conhecido também nosso, 6,46, Jesus diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Em outras palavras, ele está dizendo, por que vocês me chamam de Senhor e não me obedecem? Se vocês não me obedecem, é porque eu não sou o Senhor de vocês. Está claro, né? Muitas pessoas veem Jesus como Salvador, mas como Senhor, aí é diferente, né? Porque exige a submissão aos seus mandamentos, à sua vontade. É interessante quando a gente se torna pai e mãe, como a gente percebe a importância da obediência, né? As bênçãos que a obediência nos traz. E aí a gente pode observar também quantos filhos hoje eles não estão pagando preços altos por desobedecerem aos seus pais, por não ouvirem os seus conselhos. E Jesus ele fala que o segredo da obediência está no amor. Se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Amém? Tem uma música infantil que diz assim, obedecer é mais que importante, é prova de amor. Então, quando amamos, nós obedecemos. Você ama a Deus? Amém? E aí a gente fala em obedecer aos mandamentos do Senhor. Mas que mandamentos seriam esses? Né? Quais os mandamentos que Ele quer que a gente obedeça? E aí, se a gente for pensar nisso, voltamos para o ponto anterior. Porque não tem como a gente conhecer os mandamentos de Deus sem o quê? Sem estudar a sua palavra, sem conhecer a sua palavra. Porque, irmão, rede social, ela não ensina a palavra de Deus para ninguém. Existe uma rede que até ensina, que é a que a gente chama de agrupe, né? Porque o conceito de rede social é a estrutura em que as pessoas se reúnem, né, formam grupos de relacionamentos, que podem ser de amizade, de negócio, ou até mesmo de evangelismo. Só que a rede social que a gente mais conhece é a virtual, né? É a da internet. E essa, ela tem pouco ou quase nenhum proveito. Né? As redes sociais reais, elas são bem mais importantes, principalmente a que a gente chama de agrupe, porque nos ajudam a conhecer os mandamentos do Senhor. E ainda nos proporciona mais comunhão com os nossos irmãos. Então, se você não participa de nenhum agrupe ainda, corre, porque você está perdendo a bênção. Viu, irmão? Então, resumindo, para obedecer os mandamentos do Senhor, eu preciso primeiro conhecer. Para conhecer, eu preciso estudar mais a Bíblia Sagrada. Podemos até dizer que já sabemos disso. Mas será que estamos colocando em prática? Fica a pergunta, tá? No versículo 12 e 13, Jesus vai nos dar um exemplo de um dos seus mandamentos. Um mandamento que dele vem todos os outros, né? 12 e 13, veja comigo, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus
amigos, amar uns aos outros. E aqui Jesus está se colocando mais uma vez como exemplo. Ele diz: amem-se uns aos outros como eu vos amei. E aí complica para a gente. Meu irmão, não é uma tarefa fácil amar como Jesus amou. Tem que realmente permanecer ligado em Cristo. Tem. Talvez você tenha até pensado em alguém agora. Eita, aquela pessoa, só Cristo mesmo, para me ajudar a conseguir amar. Mas é assim. A gente precisa amar. E o pior não, né? O melhor é que Jesus se coloca como exemplo, né? E a gente tem que olhar para Ele para seguir o seu exemplo. Então, de que maneira Ele nos amou? Abra comigo aí Filipenses 2, 5. Filipenses 2, 5. Filipenses 2, versículo 5. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo nos amou ao ponto de dar a sua vida por nós. E o texto que nós lemos diz que ele não considerou que o ser igual a Deus, ser Deus, era algo a que ele devia pegar-se. Ele não considerou. Naquele momento, ele abriu mão da glória que ele tinha com o Pai. Ele abriu mão da sua glória para, em humilhação, encarnar, se fazer homem como nós e ser obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo nos amou ao ponto de dar a sua vida por nós. E como a missionária falou, né, nós estamos na semana chamada Santa. E uma vez uma pessoa me perguntou por que os crentes não consideravam ou não comemoravam a Semana Santa. E eu disse para ele, simplesmente porque, para nós, toda semana deve ser santa. Toda semana. De que adianta você passar uma semana fazendo parte de celebrações, de procissões, né, de confissões, se depois de tudo isso você esquece? Há 40 dias atrás, vocês estavam celebrando a festa da carne, né? Estavam no carnaval. Aí agora estão lembrando do sacrifício de Cristo. E depois disso? Esse ato tão importante, né, que mudou a história, né, que trouxe a nossa reconciliação com Deus, é algo que a gente pensa, que a gente medita, que a gente considera todos os dias da nossa vida. É algo que a gente faz sempre. Porque toda vez que a gente lê a palavra, o Senhor fala conosco. Quando a gente medita nas Escrituras, nós nos lembramos de quem nós somos e do sacrifício de Cristo por nós, da maravilhosa graça que derramou na nossa vida. E isso nos alegra, né? E nos motiva a crescer, a prosseguir no conhecimento de Cristo. Então, de que adianta eu pensar uma semana e passar o resto do ano vivendo como se aquilo não tivesse importância nenhuma ou não tivesse mudado nada, né, na nossa realidade? Então, Cristo, ele se deu por nós. Deus, de que maneira Deus nos amou? A gente sabe, João 3,16, né? Enviando o seu Filho, ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que a gente pudesse crer e ter a vida eterna, né? Então, esse é o modelo de amor de Jesus por nós. Tem um vídeo, tá? Tem um vídeo que eu acho muito lindo, que fala sobre isso, né? É uma canção, mostra o amor de Cristo por nós. E é infantil, irmãos, mas é lindo. Então, vamos ver o vídeo. Eu acho que alguns devem conhecer. Fala do amor de Deus por nós. Aleluia, vai sair.
Um som fica melhor, irmão. Ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer, porque me amou tanto assim. Jesus se entregou pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o fim. De repente o céu escureceu e a terra tremeu. As pessoas viram que ele era o Filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. Ele conseguiu destruiu a maldição. A missão cumpriu. Ele cumpriu, Derrotou o mal e agora as pessoas podem ser livres, podem ser felizes. É só crer em Jesus e no poder da cruz. Porque me amou, porque me amou. Jesus se entregou pra morrer por mim, pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até porque me amou tanto assim. Jesus me amou até porque me amou tanto assim. Jesus me amou até o fim. Amém. Na cruz, Jesus nos amou até o fim. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. E para finalizar, irmãos, relembrando aqui a ideia central do texto, Cristo ele nos enviou como seus discípulos para glorificar a Deus através dos nossos frutos. Ele é a videira e nós somos os ramos. Para que o ramo produza fruto, é necessário que ele permaneça ligado na videira. Cristo é a videira. Precisamos permanecer ligados nele. E uma das maneiras para que isso aconteça é guardando a sua palavra. E para que possamos guardar a sua palavra, nós precisamos conhecê-la. E para conhecê-la, precisamos estudá-la diariamente. Só assim nós teremos condições de aprender os seus mandamentos e colocá-los em prática, que é a nossa segunda maneira de permanecer em Cristo, que é obedecendo aos seus mandamentos. Nós vimos que quem ama, obedece. E o amor, nós sabemos que resume os mandamentos do Senhor, que são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que possamos nos lembrar que nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Nós sozinhos nada podemos fazer. Então é necessário estar ligado à videira que é Cristo. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, os ramos frutíferos, eles são limpos para que o seu crescimento seja favorecido. Isso quer dizer que algumas vezes Deus ele pode nos disciplinar, visando fortalecer o nosso caráter e a nossa fé.
Como está escrito em Provérbios, no capítulo 3, versículos 11 e 12, onde diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho que deseja o bem. Amém? E para concluir, para aqueles que permanecerem ligados na videira, eles receberão as bênçãos que estão escritas no versículo 7, 11 e 15. Que é a oração respondida, a alegria completa e a amizade com Cristo. Versículo 7, veja comigo, diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só que bênção, meus irmãos. A missionária Ana Paula falou sobre isso, que Deus ouve a nossa oração. E aqui nós vemos essa confirmação, que se nós permanecermos em Cristo e as suas palavras em nós, a nossa oração será respondida, simplesmente porque nós oraremos também conforme a vontade de Deus. Se as suas palavras permanecerem em mim, as minhas orações serão também influenciadas por essa palavra. A segunda bênção é a alegria completa. Versículo 11, Jesus diz: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Existe coisa melhor do que a alegria do Senhor? Uma alegria que não é condicionada às circunstâncias, uma alegria que brota sem a gente saber de onde, sem a gente menos esperar. A alegria do Senhor, ela nos fortalece, ela nos anima. O salmista diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E a terceira bênção é a amizade com Cristo. Essa não tem igual. Versículo 15, ele diz: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. Meus irmãos, se a gente parar para pensar, que privilégio a gente poder ser chamado amigo de Cristo. Nós podemos ter comunhão com Ele. Imagina só um Deus que deseja ter comunhão conosco, Criaturas tão imperfeitas, mas Ele nos ama. E Ele diz aqui que Ele nos chama de amigos porque Ele deu a conhecer, Ele se deu a conhecer. Então, a comunhão com Cristo, a amizade com Cristo é uma bênção, é um privilégio que os seus discípulos desfrutam, que nós podemos desfrutar. O mundo não conhece essa amizade. E para finalizar, de verdade, como ramos da videira, a nossa responsabilidade principal é produzir fruto. O verso 8 fala muito fruto, o verso 16 fala fruto que permaneça. E aí, se a gente for falar que tipo de fruto, nós não teremos tempo para detalhar isso. Então, resumidamente, um teólogo, William Hendrickson, ele diz que esses frutos são os bons motivos, desejos, disposições, virtudes espirituais, palavras e obras. Tudo isso com origem na fé e em harmonia com a lei de Deus. E principalmente feito para a glória de Deus. Então, é tudo que nós fazemos na nossa vida. Você sabe que a árvore não se alimenta do seu fruto. O fruto é algo que a gente produz para o outro. E aí, onde a gente tiver, que as pessoas possam ter em nós, pessoas de Deus, com quem elas podem contar, que tem uma palavra de Deus para quem está precisando, que tem uma oração para quem está precisando, que consegue dominar, que consegue ter domínio próprio, que consegue ter paciência. E, se a gente for falar, tem muita coisa. Mas, qualquer que seja o fruto, Jesus disse que ele deve ser produzido em grande quantidade e continuamente para a glória de Deus. Então, que nós sejamos aquele ramo frutífero, que o agricultor, que Deus, ele poda, ele limpa, para que produza mais fruta ainda. Amém? Que o Senhor nos abençoe.